Um professor elabora um teste contendo duas questões tipo múltipla escolha, com 5 alternativas em cada uma, com apenas uma alternativa correta em cada questão. Um aluno responde esse teste aleatoriamente. Qual a probabilidade dele acertar pelo menos uma questão? Bom, então vou resolver essa questão aqui de dois modos. O primeiro modo, vamos enxergar aqui, ó, essa daqui é a questão 1, né, tem a alternativa A, B, C, D e E, e tem a questão 2 com a alternativa A, B, C, D e E. Então essa é a prova aqui, ó, com duas questões do tipo múltipla escolha com 5 alternativas cada uma. Então, só para a gente pensar, eu coloquei que aqui a alternativa certa da primeira questão é D e a alternativa certa da segunda questão é C. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o total de formas que tem de responder essa prova aqui, né? Então o número de elementos do espaço amostral, o total de possibilidade de responder essa prova, vai ser a primeira questão e a segunda questão. Ele tem que responder a primeira questão e a segunda questão. Então a primeira questão ele tem 5 maneiras de responder e a segunda questão ele tem 5 maneiras de responder. Então tem um total de 25 maneiras diferentes de responder essa prova. Então A e B, A e C, A e D, A e E, B e A, B e B, B e C e assim por diante, né? Então todas as maneiras, no total aqui o número é 25. Bom, então só para visualizar, ó, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó, questão 1 e questão 2. Então tem 4 maneiras de ter um resultado, esse aluno pode ter um resultado. Que seria errando as duas, errando a primeira, acertando a segunda, acertando a primeira, errando a segunda e acertando as duas, né? Perceba que não são espaços equiprováveis, né? Errar as duas não tem a mesma probabilidade de acertar as duas. Então, por exemplo, né? Então a gente não pode falar que é um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Então a gente tem que calcular cada uma dessas. Aí no caso aqui a pergunta é qual a probabilidade de ele acertar pelo menos uma questão. Então, pelo menos uma questão são esses três casos aqui, ó. Acertar pelo menos uma questão. Bom, então o que eu vou fazer aqui, já que são poucos, eu vou calcular todas as o número de possibilidades de cada uma dessas. Ó. Então, errar as duas, errar a primeira tem 4 possibilidades, errar a segunda tem 4 possibilidades. Então, tem 16 combinações diferentes que ele pode responder essa prova que dão errado nas duas. Agora, o segundo caso, que é errar e acertar. Então, para errar a primeira tem 4 possibilidades, para acertar a segunda tem uma possibilidade. Então, tem 4 possibilidades de errar a primeira e acertar a segunda. Agora, acertando a primeira e errando a segunda, tem uma possibilidade para errar a primeira, 4 para errar a segunda, então dá um total de 4 maneiras. E acertar e acertar, só tem uma maneira para cada, então só tem uma maneira, né? Só se responder D e C, que ele acerta as duas. Então, perceba aqui mais uma vez ó, que esses 4 casos aqui não são equiprováveis, né? Tem 16 maneiras de errar e errar, 4 cada uma aqui do meio, né? Errando uma, acertando a outra, e uma acertando as duas. Bom, mas aí agora a gente consegue responder a pergunta, né? A probabilidade de acertar pelo menos uma ou mais, vai ser o número de casos onde ele acerta pelo menos uma, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, aqui pela tabelinha a gente consegue ver, né, que pelo menos uma é 4 mais 4 mais 1, que dá 9, e o número de elementos do espaço amostral a gente já tinha calculado, que é 25. Então, a probabilidade é 9 sobre 25. Bom, então vou resolver agora de um segundo modo. Ó. Esse segundo modo, o começo é a mesma ideia, né? São duas questões. Vamos supor que seja D e C aqui, só para a gente pensar. O número de elementos do espaço amostral é 25. E aqui essa tabelinha é a mesma coisa. Bom, mas como a gente quer a probabilidade de acertar pelo menos uma questão, uma outra maneira de fazer, não precisa calcular todos aqui. E nem precisa calcular esses três. O que a gente pode fazer em exercícios que acontece isso, onde tem muitas possibilidades e você só não quer uma delas, você não precisa calcular todas as que você precisa. A gente pode pensar assim, ó, a probabilidade de acertar pelo menos uma é 1 menos a probabilidade de errar as duas, ou seja, só não me interessa esse caso aqui, né? Então eu calculo 100%, probabilidade 1, né? 100%, e retiro só o que eu não quero. E aí isso me poupa o trabalho de ter que calcular todos esses casos aqui, né? Nesse exercício foi até fácil, assim, né, esse cálculo, mas em outros exercícios, outros problemas, poderia ter cálculos mais complexos, mais difíceis, aí ficar fazendo um por um daria muito trabalho. Aqui nesse caso eu tenho que fazer uma conta só, né? Então vamos resolver dessa maneira. Ó. Para errar as duas, erra a primeira 4, erra a segunda 4, então tem 16 possibilidades, como a gente já havia calculado. E aí fica então que a probabilidade de acertar pelo menos um é 1 menos 16 sobre 25, que é só isso que não me interessa, né? Só não me interessa errar as duas.
Então eu tiro essa probabilidade. Vai ficar 25 sobre 25 menos 16 sobre 25, que vai dar a probabilidade igual a 9 sobre 25.